Fala pessoal, beleza? Hoje falaremos do Paulistão de 1975 conquistado pelo São Paulo Futebol Clube. Vamos lá. Regulamento. A FPF extinguiu o tal Paulistinha, e com isso tivemos 19 times jogando a competição. Aliás, o regulamento desse campeonato é confuso, viu? Mas vou tentar explicar. Bora lá. O campeão do um turno decidiria o título contra o campeão do dois turno. No primeiro turno os 19 times se enfrentam todos contra todos e o campeão do primeiro turno será quem somar mais pontos. No segundo turno, agora começa a complicação. No segundo turno, haveriam duas fases, uma classificatória, com duas chaves, e a outra um hexagonal decisivo com os 3 melhores de cada grupo. A princípio, os 7 piores classificados de um turno seriam eliminados, porém os clubes do interior pressionaram a federação, que acabou recuando da ideia. Ao final do confuso segundo turno, o vencedor do hexagonal faria a final do campeonato contra o vencedor do um turno. Nas finais, ida e volta e se houvesse empate no saldo, a disputa seria nos pênaltis. Deu para entender mais ou menos? Esperamos que sim. O campeão, São Paulo após sair da fila em 1970, ser bicampeão em 1971, o São Paulo priorizou outros torneios. Foi vice no Brasileiro de 1971 e 1973 disputando inclusive as Libertadores de 1972 e 74. Neste último, o São Paulo acabou vice-campeão do torneio continental. Chega 1975 e o São Paulo entra querendo ganhar o título estadual após 4 anos. Mas o grande favorito nesse campeonato parecia ser o Palmeiras. O time de Leão, Ademir da Guia e se havia perdido Luiz Pereira e Leivinha para o Atlético de Madrid, mas ainda assim a imprensa apostava no time de Perdizes. O Sampa correndo por fora revelou jogadores interessantes como Gilberto Sorriso, Muricy, sim o Muricy Ramalho, Serginho Chulapa e entre outros. O tricolor apostava na experiência de Valdir Pérez, Pedro Rocha e Terto para sonhar com o caneco. No primeiro turno o tricolor passeou e ganhou o título do turno com sobras, numa diferença de 6 pontos pro vice-líder, com 15 vitórias em 18 jogos. O time seguiu imbatível fazendo grande campanha no segundo turno em seu grupo ganhando 8 de 10 jogos. No hexagonal o São Paulo parece perder o fôlego e vê outros rivais encostarem. Mas ao final o time termina empatado em pontos com Portuguesa e Santos, mas a Lusa ganha o hexagonal por ter melhor saldo de gols. Se o tricolor tivesse ganho esse hexagonal, automaticamente seria campeão estadual direto. Mas enfim, esses regulamentos, né? Finalista o tricolor enfrenta a forte Portuguesa de Dicá, Enéas, Tatá e Wilsinho. Os 2 jogos foram no Morumbi. No jogo de ida o São Paulo vence por 1-0, gol de Pedro Rocha. Na volta, bastava empatar para ser campeão, mas o São Paulo perde da Lusa do Canindé também de 1-0 e com isso o campeonato foi decidido nos pênaltis. E na marca da cal, Valdir Pérez mostra suas catimbas e isso funciona pois o tricolor vence de 3-0 e assim se sagra campeão paulista de 1975. Título merecido ao melhor time do campeonato, onde o São Paulo teve apenas 2 derrotas em 35 jogos. Time base: Valdir Pérez, Nelson, Paranhos, Samuel e Gilberto, Chicão, Pedro Rocha e Terto, Muricy, Serginho Chulapa e Zé Carlos. Técnico: José Poi. Os grandes. Corinthians. Com time apenas mediano porém competitivo, o Corinthians ainda estava abatido pela perda do título de 74, e era o primeiro ano corintiano sem o ídolo Rivelino que foi expulso pela Fiel e foi desfilar sua arte no Fluminense. No primeiro turno o Timão fica em 2 lugares. No segundo turno disputado em 2 fases, o Corinthians avança na classificatória e no hexagonal o time não mostra força e fica pelo caminho. O Alvinegro terminou o torneio em 4º lugar. Palmeiras. O Palmeiras perdeu Leivinha e Luiz Pereira para o Atlético de Madrid, e aos poucos a segunda academia começou a se desmontar. Porém o Palmeiras ainda era um time forte e competitivo. No turno, com 18 jogos, o Alviverde fica em 3 lugar. No segundo turno, avança na classificatória, mas faz feio no hexagonal sendo lanterna. O atual campeão termina a competição de 75 em 3º. Santos, no primeiro ano sem Pelé,
O Santos se mostrou um time frágil onde o único destaque santista era o jovem centroavante Cláudio Adão. O Peixe foi mal no primeiro turno, ficando em sétimo. No segundo turno, na classificatória, o time teve uma leve melhora e avança pro hexagonal. O Peixe mostra a superação, chegando a sonhar com o título dessa fase. Porém, o time fica em terceiro com os mesmos 6 pontos de Portuguesa e São Paulo, porém só não levou o título da fase por conta do saldo. O Santos terminou o estadual em 5º lugar. A surpresa, Portuguesa Lusa tinha um time forte em 1975. Depois de ser campeã em 73, a Portuguesa fez bonito 2 anos depois. No primeiro turno o time fica em 4. No segundo, na fase classificatória, termina líder da sua chave de forma invicta. E no hexagonal o time de Enéas mostra força e ganha o hexagonal graças ao saldo de gols, 3-1 de São Paulo e Santos, fazendo assim as finais de 75 com o São Paulo. A Lusa perde na ida, mas vence na volta, forçando a decisão nos pênaltis. Porém os jogadores lusos caem na catimba de Valdir Pérez, o time desperdiça todas as cobranças e o São Paulo acaba campeão. Bom gente, enfim é isso, eu espero que tenham gostado, e o vídeo vai se encerrando por aqui. Deem joinha no vídeo, comentem e compartilhem também para ajudar. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.